Deus falou comigo sobre alguns pontos que eu devia estar atenta agora no fim de ano, nessas festas, nesse tempo de férias, nesse tempo que a gente vai hospedar pessoas, estar reunido com a família. E eu gostaria muito de compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então, fica até o final, porque são alguns pontos que eu tenho certeza que vai falar com você. Pelo menos em algum você vai se encaixar e você vai ver como vai ser bom. Nós vamos encontrar respaldo na palavra de Deus e direção de como nos portar para poder passar um final de ano abençoado, feliz, tranquilo, em paz e grato na presença de Deus e com os nossos familiares e amigos. Amém? Eu começo falando com você sobre a hospitalidade. E o primeiro texto que eu quero compartilhar é Hebreus 13:2, que diz: Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. O que isso quer dizer para nós agora? Que nós devemos estar atentos sobre quem nós estamos recebendo em casa. Nós devemos tratá-los com hospitalidade. Ao longo das Escrituras, vamos ver diversas vezes o que o Senhor fala do estrangeiro e da hospitalidade. Como nós devemos receber essas pessoas. Eu sei que muitas vezes é difícil a família, encher a casa de gente, a bagunça, o tanto de coisa que acontece quando a gente recebe hóspede. Mas a Bíblia nos orienta a ficarmos atentos, porque as pessoas são especiais. É isso que importa. É o receber, é o estar junto. Então, seja uma pessoa hospitaleira, sabe? Que vai tratar as pessoas que você está recebendo bem, que você não vai ficar dando valor à bagunça, à coisa fora de lugar, até porque tudo isso passa muito rápido, quando você vê já foi, e talvez você deixe de desfrutar um momento ali com alguém especial por causa de coisas tão pequenas que em poucos dias vão desaparecer. Então que nós possamos estar atentos à hospitalidade. O segundo ponto é a paciência, que na verdade está junto com a hospitalidade, que vai dizer o seguinte, eu quero ler para você Efésios 4:2, que diz: Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Eu acho que a palavra-alvo aqui pra gente é tolerar, sermos tolerantes com o jeito de alguém, com a maneira que alguém faz, fala, se comporta. Nós precisamos ser tolerantes nesse tempo agora, que vamos receber visitas, ou talvez até quando nós somos a visita. Sermos tolerantes com o jeito que a pessoa quer levar a casa, com o jeito que a pessoa se comporta, sabe? Vamos ter paciência e sermos humildes, assim como o nosso Senhor Jesus era, manso, dócil, gentil, que a gente possa focar nisso, sabe? Em buscar no Senhor a paciência, buscar no Senhor a mansidão e se esforçar para isso, sabe? Tolerando uns aos outros em amor, cada um com a sua característica, com a sua peculiaridade. Vamos respeitar e atravessar, que logo passa esse tempo de festas e você vai ver como vai ser mais gostoso estar com a família. Quando ao invés de você ficar implicando e preocupado com isso, com aquilo, você decide ser uma pessoa paciente e desfrutar da companhia da sua visita. Amém? O próximo aqui, que o Senhor me trouxe, é a gratidão. Salmo 67, 5 e 6 vai dizer que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Olha, tá dizendo aqui, ó, que Deus dará as colheitas e Ele nos abençoará ricamente. Então a gente precisa ser grato. Quando a gente louva, quando a gente é grato, o Senhor prospera aquilo que Ele já nos deu. E nós, nesse fim de ano agora, atravessando, não deixar para fazer tudo isso na véspera de ano novo, que é costumeiro, mas agora, já enquanto está findando o ano, comece a ser grato por tudo que Deus fez nesse ano na sua vida, por tudo que Ele te livrou, por tudo que o Senhor te capacitou, te forjou. Se foi um ano difícil, se foi um ano com gigantes e desafios, agradeça mesmo assim porque você foi forjado. Agradeça porque o Senhor esteve com você. Agradeça pelos livramentos, mas agradeça também pelo pão de cada dia, pela casa, pela cama quentinha. Agradeça tudo que o Senhor fez por você, pela vida, pelo respirar. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo para agradecer. Sempre temos para agradecer, porque tudo que temos vem do Senhor. Amém? Que nós possamos atravessar essa virada agora, sendo gratos ao Senhor por tudo que vivemos, sabe? Plantando a gratidão para que Ele possa vir nos abençoar ricamente e poderosamente nesse próximo ano que vai vir.
porque a gratidão gera uma colheita. Então, que nós sejamos gratos, amém? O próximo é: o tempo vai passar rápido. Como isso é importante. E o texto que eu quero ler para você é Salmo 39:4. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. Aqui Davi está dizendo: faz eu entender. Faz eu entender quantos dias eu tenho na terra. Faz eu entender que a minha vida é passageira. Me ajude, outra versão vai dizer, me ajude, me ensina a contar os meus dias. Isso significa para nós que nós precisamos entender que a nossa vida é passageira e passa muito rápido. E quando a gente consegue ter a revelação disso de fato e não só de boca para fora, a gente valoriza tudo. A gente valoriza os detalhes, as pequenas coisas, as companhias dos amigos, dos familiares, sabe? A gente começa a dar valor a tudo. Então, que a gente possa observar e entender de fato que a vida é passageira e que tem coisa que não merece o nosso esforço. Tem coisa que não merece a nossa indignação, a nossa raiva, o nosso destempero, o nosso descontrole, mas que a gente precisa ser pessoas equilibradas para poder desfrutar esse breve tempo que nós temos aqui na Terra. Amém? E o próximo que eu quero falar, que está um pouco conectado com isso, é desfrutar até as pequenas coisas. Lá em Eclesiastes, e olha, eu quero deixar essa dica para você. Leia Eclesiastes. Ele é um livro fantástico, nos ensina a valorizar a vida, nos ensina a valorizar as pequenas coisas e descobrir o que de fato tem valor. É muito bom. E o texto que eu quero compartilhar é capítulo 3, verso 12 e 13, que diz: concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Primeiro, olha só o que ele diz aqui: enquanto é possível, porque a vida passa rápido. Salomão escreve o livro de Eclesiastes depois de viver e experimentar muitos prazeres na vida, muitas coisas. Ele foi o rei mais sábio, mais próspero, então ele teve muito o que experimentar. Ele, de fato, provou muitas coisas na vida. E depois, ao fim da sua carreira, ele conta qual foi a conclusão dele. Ele diz lá no último versículo: teme a Deus e obedece seus mandamentos, é o que resta para nós como homens na terra. Mas o que eu quero compartilhar, o que eu quero trazer para a sua reflexão, é que a gente deve desfrutar do fruto do nosso trabalho. Olha só o que ele diz: comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. É um presente de Deus o fruto do seu trabalho. Talvez você esteja focado em pegar todo o seu dinheiro que você conseguiu, talvez o 13º aí para quem tem final de ano, e sair comprando coisas e colocando na casa e trocando de carro. Isso tudo é muito bom e isso é legítimo, mas não se esqueça de reservar uma parte para o seu desfrute com a sua família, sabe? Passear, comer bem, contemplar a natureza, fazer uma viagem, momentos, lembranças, que essas sim ficam. As coisas passam, mas as lembranças, as memórias não. Que você possa desfrutar, sabe? E não ficar aí, deixar de comer algo por causa de 2, 5, 10 reais mais caro, sabe? Pensa, é um presente de Deus você poder receber um recurso. E agora, fim de ano, que normalmente as pessoas pegam mais, que você possa olhar para isso como uma bênção, com gratidão e pensar em uma maneira de desfrutar, sabe, do seu suor, da vida que você deu para receber aquilo. É vida que você deu. Então pegue um pouco disso e viva de volta, sabe? Desfrute das pequenas coisas, dos detalhes, desfrute dos momentos. Aproveite esse final de ano e busque esse momento de alegria, de felicidade com quem você ama. Amém? Talvez seja trocar de carro, talvez você queira um calçado novo. Eu não sei, eu não posso generalizar. Mas não foque todo o seu olhar em coisas, sabe? Foque no desfrute, no seu próprio deleite, o deleite da sua família e das pessoas que você ama. Peça ao Espírito Santo o que é que vai me trazer essa alegria, como eu posso desfrutar desse presente de Deus. Amém? E o próximo que eu quero falar para você é algo muito importante. Honrar quem merece em seu coração. E o texto é Romanos 12:10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros.
E tem um outro texto também que vai dizer que nós devemos honrar a todos como melhores do que nós. Só que o que eu quero trazer para sua reflexão é para você honrar as pessoas que passaram esse tempo com você, esse ano com você. Aquele amigo que ficou ao seu lado no momento de dificuldade, aquela pessoa que te trouxe alegria quando você estava triste, que te gerou prazer. Ou até mesmo você não estava triste, você desfrutou algum momento, ou trabalhou com aquela pessoa e foi bom, ou aquela pessoa foi teu parceiro, ajudou, sei lá, sabe? Pede ajuda pro Espírito Santo, porque tem N coisas que nós temos para agradecer do que as pessoas fazem para nós. Honre essas pessoas, busque honrar quem esteve ao seu lado durante todo esse ano, não só as pessoas com que fez coisa para você, mas pessoas que estão no seu coração, de repente os seus pais, de repente um amigo especial, de repente seu esposo, sua esposa, sabe? Demonstre que você é grato, demonstre que você é feliz por ter essa pessoa ao seu lado, sabe? E não espere nada em troca. Não faça nada criando expectativa do que você vai receber em troca. Não faça nada esperando um retorno. Não é um amigo secreto que você vai pensar, bom, o presente é R$30, então eu tenho que comprar alguma coisa de R$30. Não, tire isso da cabeça. Faça algo que não tenha preço, mas tenha valor. De repente é uma coisa simples, de repente é uma coisa grande, talvez não seja nenhum presente, talvez seja uma oferta e talvez uma mensagem de WhatsApp, talvez uma carta escrita à mão com todo carinho, sabe? Com toda a gratidão. É isso, é sobre honra, é sobre demonstrar a gratidão, demonstrar amor, demonstrar que essa pessoa é importante para você. Isso é muito bom, a Bíblia diz que é bem melhor dar do que receber, e de fato é. Quando a gente faz algo para alguém sem esperar nada em troca, sem gerar expectativa de um retorno, ou que a pessoa entenda e seja grato, quando a gente não espera nada, é muito melhor. Porque você faz de todo o coração, de forma genuína, e você dá o seu melhor para honrar aquela pessoa. E quando eu falo o melhor, eu não estou falando de recurso, de preço, eu estou falando de valor. Porque talvez você mande uma mensagem de WhatsApp escrita do seu coração, ali uma mensagem que vai falar com a alma e vai tocar aquela pessoa e vai ser o bastante. Então peça ajuda ao Espírito Santo para ele te mostrar quais são as pessoas que você deve honrar e como você deve honrá-las, sabe, para que elas recebam e sintam o seu amor, a sua gratidão e a sua felicidade por tê-las ao seu lado. Amém? E o próximo é ser generoso. Provérbios 11:25. A Bíblia diz: o generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Tem uma versão que vai dizer: quem traz alívio para outros será aliviado. Quando nós somos generosos e abençoamos as pessoas, sabe, ofertamos na vida dela, doamos, sabe, de fato, estou falando aqui mais de auxílio no recurso financeiro, de algo que talvez alguém não possa ter. É para Deus que nós estamos fazendo. E é o Senhor quem vai nos trazer a recompensa. Olha só, tá dizendo aqui, ó, quem revigora outros será revigorado. É uma promessa do Senhor, é Ele quem vai revigorar. Se você levar alívio para alguém, é o Senhor que vai trazer alívio. Talvez usando alguém, talvez o próprio Deus pela palavra, Ele vai trazer alívio para você no momento que você precisar. Se for um recurso, sabe, uma roupa, ou talvez um panetone, alguém que não possa comprar, que você conhece, e você decide, sabe, ser generoso para trazer alegria para aquela pessoa que vai passar um momento difícil, porque final de ano é um momento que todos esperam mais, desejam mais, têm mais sonhos, gostariam de comprar mais, de comer melhor, de estar com as pessoas que amam. Nem todos têm ao seu redor as pessoas que amam, alguns sofreram percas. Alguns não podem comprar uma roupa nova para passar o Natal. Outros não podem comer o panetone, que é época de panetone. E o mercado tá cheio e tem gente que não pode. Então que você esteja atento ao seu redor e seja generoso, porque o Senhor te recompensará. E por último, não menos importante, porque isso é muito importante, vem o descanso. E eu quero ler aqui 3 textos para vocês que são muito importantes. Mateus, que vai dizer o seguinte, só um pouquinho, Mateus não, desculpa gente, o celular bugou aqui, eu vou ler Salmo 91,
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E para finalizar, Hebreus 4, 10 e 11, que diz: porque todos que entraram no descanso de Deus descansaram de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Olha só, quando a Bíblia fala de desobediência, é porque é um mandamento do Senhor. O Senhor nos manda descansar. O descanso se refere a físico, emocional e às vezes até espiritual. A gente precisa algumas vezes parar de se cobrar tanto. E nesse fim de ano, o que eu quero trazer para você sobre o descanso é relaxe. Aproveite os dias que você tem de folga. Não fique para lá e para cá tentando organizar, tentando arrumar tudo. Vai ter tempo para isso. Sabe? Se organize. A gente, se não tem como fugir de algumas coisas, se organize para que sobre um momento de descanso para você. Descanso físico, que você vai deitar no seu sofá e vai só descansar, que vai sentar numa cadeira e conversar com os amigos, com seus familiares, sabe? E se você tem passado momentos difíceis, descanso, o descanso que você precisa buscar é no Senhor. E esse sempre é o ponto de partida. Eu queria ter lido Mateus 11, 28, mas não estava salvo aqui. Se eu procurar, talvez demore um pouco. Mas vai dizer sobre nós lançar sobre Ele as nossas ansiedades, que Ele cuidará de nós. Então, quando você entrega para o Senhor, através da sua oração, da meditação na palavra, da busca por Ele, sabe? Quando você busca o Senhor e entrega para Ele as suas aflições, você encontra descanso. E à sombra do Onipotente você vai descansar. O Senhor vai te trazer descanso. Talvez seja uma oração que você precise fazer entregando tudo para poder descansar. E talvez seja apenas dormir. Talvez você está orando e tudo que você precisa é dormir. E o Senhor está dizendo, dorme, sabe? Descansa a mente. Descanso físico, o seu físico precisa estar bem para que você possa captar o que o Senhor está dizendo, para que você possa então meditar na palavra e encontrar esse descanso que o Senhor está falando. E tem o descanso espiritual, porque às vezes a gente busca tão desenfreado e é maravilhoso, sabe? Buscar, meditar na palavra, buscar o conhecimento e oração e jejum, isso é maravilhoso, são as práticas espirituais. Mas talvez o Senhor quer que você esteja com seus amigos. Ali você vai ser edificado com os familiares, porque você é treinado, você é forjado, você é capacitado no desenvolvimento e comunhão com os irmãos. Então, tem que ter tempo para tudo. E não se esqueça de aproveitar esse final de ano para descansar. Descansar as suas 3 dimensões, né? A física, a emocional e a espiritual. Quando eu digo descansar espiritual, não é parar de ler a Bíblia e parar de orar. Mas talvez você precise dar uma relaxada no sentido de não ficar o tempo todo. Você precisa dividir atenções para as pessoas que estão na sua casa, para os seus filhos, para o teu esposo, esposa, seja o que for. E isso o Espírito Santo vai te mostrar. E isso eu estou falando no geral. É claro que o Senhor tem sempre um apontamento específico e peculiar para cada um. Busque no Senhor o que você precisa descansar, como, mas relaxe um pouco, sabe? Desfrute esse tempo de fim de ano, que a gente, ou talvez é hóspede de alguém, ou vai hospedar alguém, sabe? E desfrute esse momento em família, seja feliz, sabe? Desfrute o fruto do seu trabalho e compartilhe também. Quando eu falo desfrutar, talvez espiritualmente, eu espero que vocês estejam me entendam no seu espírito. Quando eu falo isso, não significa que você vai tirar Deus da jogada, de forma alguma. De forma alguma, até porque quando a gente anda com o Senhor e ama o Senhor, em todos os momentos Ele está 24 horas conosco. E nesse desfrutar com a família, o Senhor também fará parte, porque quando você for conversar, você vai falar coisas sobre o Senhor. Você vai se lembrar do que o Senhor fez ao longo desse ano, vai se lembrar de muitas coisas e vai ter muito que agradecer. E ao final de contas, o Natal a gente comemora, né, o nascimento de Jesus. Então a gente não está tirando Jesus de forma alguma, mas a gente está entendendo que tem horas que a gente precisa pegar o que nós recebemos no Senhor e compartilhar e desfrutar, sabe, pôr em prática, de fato, com todos esses pontos que eu falei, e no desfrute com a família, pôr em prática com todos ao seu redor.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha boas festas, um maravilhoso final de ano, um Natal abençoado, um ano novo repleto de alegria e de luz. E que seu próximo ano seja cheio da paz de Jesus, da paz, do conhecimento de Deus, a unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te acompanhe em tudo que você for fazer e governe a sua vida. Amém? Deus abençoe.